E para repercutir as últimas notícias em relação à CPI da Covid-19 no Senado, a gente conversa agora com o Lucas Fernandes, que é cientista político e consultor da BMJ Consultores Associados do Núcleo de Relações Governamentais. Boa tarde, Lucas. Seja muito bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Boa tarde, Nicole. Estendemos cumprimentos aí para todos que estão nos acompanhando na Jovem Pan. Prazer estar aqui com você. Lucas, o atual ministro Marcelo Queiroga, além dos ex-ministros da Saúde, também o diretor da Anvisa, foram convocados, como eu disse há pouco, a prestar esclarecimentos. Isso é uma ameaça para o governo? Pode se tornar ou seria o protocolo, pelo menos inicial dessa CPI? Bom, esse já era o movimento esperado, a oposição de fato já tinha esse interesse de chamar as principais autoridades que estavam à frente da pandemia, então tanto no Ministério da Saúde quanto na Anvisa, então nesse sentido é algo dentro do esperado, mas um ponto que causou muito burburinho nos bastidores, que foi levado também para as discussões dentro da CPI, foi justamente o fato de não convocar o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, nesse momento. O que alguns senadores oposicionistas e independentes estavam querendo com a convocação do Weingarten seria contrapor as declarações que ele fez, basicamente isentando o presidente Jair Bolsonaro e colocando a responsabilidade nos atrasos de aquisição de vacinas na conta do Pazuello. Então havia uma pressão muito grande para que o Weingarten viesse antes do Pazuello, para que depois esses discursos fossem contrapostos. Até porque o que se chega de informação até os senadores nesse momento é que o Pazuello estaria recebendo aí um suporte do Palácio do Planalto, então tenderia a ter um discurso mais pró-Bolsonaro, que não trouxesse muitas máculas para o governo federal. Então havia essa expectativa, isso não ocorreu, mas é possível sim que o Pazuello volte no segundo momento, depois que o Weingarten seja convocado eventualmente. Bom, como você mencionou, Eduardo Pazuello era muito próximo ali do presidente Jair Bolsonaro, até quando ele ficou em casa por causa da Covid-19, ele falou que um manda, o outro obedece, enfim, tinha ali uma relação mais próxima com o presidente do que, por exemplo, Henrique Mandetta ou Nelson Teich. Você acredita que esses dois ex-ministros podem causar ali uma dor de cabeça um pouco maior para o presidente? Eles possam, por exemplo, vir a dar alguma informação que até agora não tenha sido revelada? Qual que é a expectativa para esses depoimentos? Eu diria que sim. Sobre o Mandetta, ele já, inclusive, publicou um livro falando sobre a experiência dele à frente do Ministério da Saúde, então a expectativa é de que ele repita muito do que já foi dito, talvez não traga tantos insumos novos, no máximo aí detalhar alguns pontos que estão obscuros até o momento, mas a grande expectativa é o Teich. Foi um nome que durou muito pouco dentro do governo, cerca de um mês lá no Ministério da Saúde. Ele entrou com a promessa de ser um nome técnico, que não teria interferência política do Palácio do Planalto para conduzir as ações de combate à pandemia, e acabou se frustrando ao longo do seu mandato como ministro da Saúde. Desde então, ele tem adotado uma postura um pouco mais contida, ele não tem tecido muitas críticas públicas ao governo federal. Então, o Teich, sim, é a grande surpresa, a grande expectativa da CPI. Todos os olhos vão estar voltados para ele vai abrir os depoimentos, logo depois do Mandetta, então a perspectiva é de que sim, surjam informações novas que até o momento não vieram a público. E ainda sobre o Mandetta, a gente também tem informações de que os senadores governistas já tem um dossiê. O presidente Jair Bolsonaro, quando ele começou a ter uma relação mais desgastada com o Mandetta, em determinados momentos ele implicava, dizia que o Mandetta poderia ter ali alguns rabos presos, principalmente em relação a algumas atuações pretéritas enquanto ele ainda era deputado, ou mesmo enquanto ele era ministro da Saúde antes da pandemia chegar ao Brasil. Então a gente também deve ver um ataque muito virulento dos senadores governistas ao Mandetta. Lembrando que eles são minoria na composição da CPI, Eles representam 4 membros titulares, enquanto os independentes e oposicionistas já têm 7 votos.
E Lucas, você falou sobre ataques e me lembrou hoje uma notícia que acabou também saindo na imprensa em relação ao depoimento, né, ali de alguns senadores, de que eles estariam sendo atacados, né, nas redes sociais, principalmente pelo que eles chamam ali de milícia digital, né? Até que ponto isso tudo pode provocar esses senadores, ou no sentido, seja para eles serem mais agressivos ali em relação ao governo, seja para ter uma postura talvez um pouco mais retraída, se sentirem ali um pouco ameaçados. Você acredita que esses ataques nas redes sociais, eles podem interferir de alguma forma no comportamento desses parlamentares? Sem dúvida, né, a opinião pública e o movimento das redes vai impactar bastante o posicionamento dos senadores. Nós aqui na BMJ fizemos um levantamento do perfil dos 81 senadores ao longo de todo o mês de abril e, curiosamente, a CPI só corresponde a cerca de 10% de todas as postagens que eles fizeram nas redes sociais. Lembrando que ela está aí em discussão desde que o STF tomou aquela decisão obrigando o Pacheco a instalar a CPI. Então, cerca de 3 semanas. Ainda assim, a CPI não foi o assunto mais recorrente, né? Representa só 10%. O que a gente tem visto, principalmente de estratégia de narrativas, tanto no ambiente digital quanto também no offline, lá dentro da CPI, é uma necessidade nesse momento de mostrar para a população, né? Essa necessidade vem sobretudo dos senadores independentes e oposicionistas, de mostrar que essa CPI ela não serve como um objeto de revanche e nem tem alvos políticos que já teriam ali recebido a sua condenação antes mesmo de serem investigados, né? Então, a gente deve ver narrativas cada vez mais ponderadas, dizendo que a CPI ali usando um pouco do que o Omar Aziz falou na coletiva de imprensa, vai servir para estancar eventuais ações incorretas que estavam sendo realizadas até o momento, fazer com que algumas ações do governo sejam impulsionadas, né? Inclusive nos últimos dias a gente teve o anúncio aí do Comitê Interministerial da Covid sobre um programa de testagem em massa, por exemplo. Então, a estratégia nesse momento deve ser de tentar blindar a CPI, no sentido de mostrar que ela não tem alvos pré-definidos e que ela vai atuar nessa investigação de maneira imparcial, sobretudo com o Renan Calheiros na relatoria, né, já que um dos objetos que estão dentro do escopo da CPI é também a investigação sobre o uso dos recursos destinados da União para os estados e municípios. Né? Renan Calheiros tem um filho governador lá em Alagoas. Então, a gente deve ver, pelo menos nesse primeiro momento, uma blindagem da CPI, e aí sim, a partir dos desdobramentos, a gente pode ter um posicionamento um pouco mais contundente dos senadores oposicionistas independentes. Perfeito, nós conversamos agora então com o cientista político Lucas Fernandes, consultor da BMJ Consultores Associados. Lucas, obrigada pelas explicações, pelos esclarecimentos, até uma próxima. Valeu, Nicole, até mais.